Cosquices da Malta. Oi, Maltinha gira! Cheguei! Eu, Melina, trazendo um novo episódio do Cosquices da Malta. E não é um episódio qualquer, é o 12º, uma dúzia de cosquice, já dá pra encher uma caixa de ovo. Muito didática você. Hoje o programa é para quem gosta de emoção esportiva, ou desportiva, como dizem os portugueses. O assunto é futebol, em homenagem à final da Liga dos Campeões que acontece domingo em Lisboa. Melina futedolística. Eu ando tão alheia ao futebol que nem tinha me dado ao trabalho de pensar que Champions League e Liga dos Campeões é a mesma coisa. Eu já fui bem mais apegada a esse esporte. Para quem é pior que eu, Champions League é a competição continental dos clubes europeus. Digamos que é uma Libertadores da América sem tiro, porrada e bomba. Adoro! Essa é uma das principais competições do futebol do ano, se não a principal. Para terem uma ideia, a final da edição de 2012-2013 teve 360 milhões de telespectadores. É gente pra caramba! Normalmente as fases finais da Champions são disputadas em jogos de ida e volta, uma partida em casa e outra fora. Aquele sistema que a gente mais ou menos conhece. Mas 2020 é 2020 e exigiu um esquema um pouquinho diferente. Então, de forma inédita, a competição vai terminar em um único país. Portugal correu na frente e apresentou um plano que garantia condições de trabalho e segurança para os atletas e comissões técnicas, e a UEFA disse que tudo bem. Por isso, desde as oitavas de final, Portugal tem sido a sede da Liga dos Campeões esse ano. Então vamos brindar! Ai, que delícia! Mas afinal, como é o futebol em Portugal? Vale uma explicação. Como já era esperado, o futebol é uma paixão por aqui também e movimenta muito, mas muito dinheiro. E quem trouxe essa encrenca pra cá foram os ingleses, que vinham estudar em Portugal. Nas terras da rainha, o futebol já era popular, então foram esses pés que deram os primeiros chutes na história do futebol português. O primeiro jogo em Portugal foi em 1875, no Largo da Achada, na Madeira, e atualmente tem um pequeno monumento nesse lugar fazendo uma alusão a esse facto. Na parte continental, a primeira partida aconteceu em 1888, no que hoje é conhecido como Campo Pequeno, em Lisboa. O jogo foi entre Portugal e, adivinhe, Inglaterra, e os portugueses, por incrível que pareça, venceram por 2-1. Mas eu já sabia, Galvão. Mais de 100 anos depois, o futebol se consolidou como o principal esporte do país, revelando atletas como Eusébio, Luís Figo e, claro, Cristiano Ronaldo. Vocês estão curtindo meu sotaque? Eu tô me esforçando. Hoje os principais times de Portugal são o Benfica, o Sporting, ambos de Lisboa, e o Porto, do Porto. Hoje e meio que sempre. Essa é uma coisa curiosa e até entediante. Apesar de mais de 70 times já terem participado da Primeira Liga, que é a primeira divisão do futebol português, só 5 foram campeões. Além de Porto, Benfica e Sporting, o Boa Vista e o Belenenses conseguiram conquistar um mísero títulozinho cada um. Lá se vão 86 edições, sempre conquistadas pelos mesmos times. Que tédio! Pelo amor de Deus, não é possível. E não para por aí. Em 51 edições, os 3 grandes, como são conhecidos, acabaram nos 3 primeiros lugares na tabela. Ai, gente, alguém, pelo amor de Deus, investe nos outros clubes para dar uma embaralhada nessas cartas. Será que isso é possível? O Benfica é o maior campeão, com 37 campeonatos. Depois vem o Porto, com 29, e o Sporting, com 18. Entre os estádios, o Benfica também leva a melhor. O Estádio da Luz, que é a casa benfiquista, tem capacidade para mais de 64 mil pessoas. E não por acaso é onde vai ser disputada a final da Champions no domingo.
o que não faz a menor diferença, já que os jogos continuam sendo disputados sem público. Acho que tem que ser. E o que também não faz a menor diferença é para quem eu torço em Portugal, mas eu vou dizer mesmo assim. Eu tenho simpatia grande pelo Porto e, para minha alegria, ele já ganhou 2 títulos desde que eu cheguei, o Campeonato Português e a Taça de Portugal, ou seja, fez a dobradinha, como chamam aqui. Mas se eu tivesse que usar uma camisa de time por aí, seria da Académica Clube de Coimbra, que atua na 2ª Liga Portuguesa. Eu até já fui num jogo ano passado com a Ruth, a minha amiga daqui, que é uma torcedora fanática da Briosa. Sim, essa é a alcunha da Académica. Não tão forte quanto o futebol masculino, mas em grande ascensão tá o futebol feminino. Acredito que seja bem parecido com o que acontece no Brasil. A cada ano, o esporte desperta mais interesse de atletas e, por consequência, ganha também mais destaque. A Federação Portuguesa de Futebol diz que de 90 a 2018, o número de jogadoras de nível sênior cresceu quase 300%. Então, mesmo a passos lentos, a gente vai conquistando o nosso espaço, como em tudo, não é mesmo? É só uma questão de acreditar e persistir. E vamos pular para aquela parte que a gente adora, a das diferenças entre Brasil e Portugal. De repente vai, mas fica com um plano B de fuga. Para começar, os campeonatos europeus têm início em setembro e o fim em junho do ano seguinte. Daí não usarmos a expressão campeão do ano de 2020, mas campeão da época 2019-2020. Porém, as principais diferenças realmente estão nos termos do universo futebolístico. E para não ficar aquela seca de dizer a palavra em português do Brasil e repetir em português de Portugal, eu vou fazer que nem prof de inglês, que fala como é que é e a gente se vira para entender pelo contexto. Combinado? Ai! Então a partir daqui vai rolar um Futebol for Dummies, mas em português. Ai, gente, tá, vou poupar vocês do sotaque daqui pra frente, prometo. Para começar, uma das coisas mais importantes para uma boa partida de futebol é o relvado estar em ótimas condições, verdinho e sem buracos. Assim a bola rola melhor e as chances de lesão dos jogadores são menores. A equipa que entra em campo é formada pelo guarda-redes, por pelo menos uns 2 defesas, e o resto é preenchido com médios e avançados. Todos são orientados pelo mister. Para vencer, a equipa precisa marcar pelo menos um golo, que pode ser com a bola rolando, de pênalti ou mesmo depois de um pontapé de canto. Ah, saudade de Jardel. Aliás, o mesmo Jardel que também deixou saudade nos adeptos do Porto, já que depois do Grêmio ele veio jogar em Portugal. Mas seguindo, quando o jogador marca um golo, a claque enlouquece tanto quanto no Brasil. A menos que ele esteja fora de jogo e aí é aquele banho de água fria que a gente conhece. No final também é comum a troca de camisola com os jogadores adversários e rola ali uma confraternização antes de irem todos pros balneários. E aí, entenderam tudinho? Tudo. Não é difícil, né? Como a gente já tinha falado aqui, o português europeu usa expressões mais literais. Então, por mais que a gente não tenha familiaridade com as palavras, é relativamente fácil deduzir o que elas querem dizer. A gente sabe que não é, tá? E foi esse o programa de hoje. Eu quero deixar registrado que eu falei sobre essa cosquice a despeito da minha ira pelo futebol ter voltado em meio ao caos mundial do coronavírus. Principalmente no Brasil, onde esse tipo de evento é tão representativo na sociedade. Eu acho que passa uma mensagem errada de que tá tudo sob controle, sabe? Além de ser um grande desperdício de testes, quando nem os profissionais da saúde estão sendo testados como deveriam. Ah, também tem isso, né? Sem falar que, obviamente, estão rolando churrasquinhos clandestinos para assistir aos jogos, ou seja, ajuntamentos desnecessários. Tudo pinguço achando que estão arrasando horrores. Então, apesar de entender que por trás do futebol tem pessoas humildes que também precisam de trabalho, eu tenho certeza de que não foi por elas que os campeonatos voltaram. E aí tá a minha revolta. Mas o que não tem remédio, remediado está. Por isso fica aqui o meu apelo, não se iludam, a coisa segue feia e se fazem questão de assistir, que pelo menos seja em casa, sem ajuntamento e sem esquecer de passar um álcoolzinho na latinha de cerveja quando chegar do supermercado. Ai, meu Deus, vamos rir pra não chorar.
Espero que tenham curtido toda essa cosquice. A gente continua se vendo durante a semana lá no Instagram, @cosquicesdamalta, onde eu vou colocando conteúdos extras sobre tudo que eu falo por aqui. Bom final de semana. Para quem gosta de futebol, fica a dica da final da Liga dos Campeões no próximo domingo, 23 de agosto, às 8 da noite em Portugal, 4 da tarde no Brasil. Se cuidem, sejam felizes e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.